Olá, sexto ano, tudo bem? Eu sou a professora Aline, vamos para a aula 15 de arte. Hoje vamos falar de uma artista aqui da região chamada Ellie Hell. Como objetivos, temos pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no espaço, e experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. A Ellie Malvina Hell, então, nasceu em 1929 na cidade de Palhoça, em Santa Catarina, então aqui no estado. Ela viveu a sua infância e juventude no município vizinho, chamado Santo Amaro da Imperatriz, e tornou-se, então, professora de educação física. Ela também mudou-se, depois, em certo período, para Florianópolis, então, e trabalhava lecionando educação física numa escola, então, da capital, e isso antes de se dedicar, então, inteiramente à atividade artística. E a maneira como ela descobriu esse gosto pela arte é muito interessante. Eu garanto que um pouquinho no fundinho todo mundo pensa isso que ela pensou quando ela teve o primeiro contato com a arte. Então, ela começou a pintar e a desenhar em 1962. O seu irmão lhe presenteou com um quadro pintado por um amigo, E como a Ellie nunca tinha visto, então, uma pintura assim na vida, ela, num impulso, ela responde assim: mas isso eu também faço. Quantas vezes a gente não pensa isso também, Às vezes não verbaliza, mas pensa, Observando alguma imagem de alguma arte, nossa, mas isso aqui eu também faço, Um monte de borrão aqui. Então, foi a partir disso que ela, talvez, foi atrás daquele assim, mas então eu também vou tentar, vou ver o que eu consigo fazer. Ela, então, voltou-se apenas para a arte, tornando-se pintora, desenhista, escultora e ceramista também, autodidata, aprendeu sozinha e também criou muitas técnicas diferentes, Ela tinha um estilo muito único, tanto de materiais a serem usados quanto da maneira de usar, E ela também fez muitas exposições no Brasil e no exterior também. No seu processo de criação, ela usava muitos materiais diversos, desde tubos de tinta, saltos de sapato, canos de PVC. Ela era, assim, a mestre da reutilização ali de materiais. E se for pensar, ela, assim, foi uma das pioneiras nesse sentido, de utilizar esses materiais. Imagina, saltos de sapatos. Mais adiante, vocês vão ver, eu trouxe a imagem de esculturas que ela fazia com saltos de sapato. Então, ela inventou várias maneiras de fazer essa arte e de divulgar, mostrando que isso também poderia ser considerado arte e também reaproveitando esses diversos materiais, Ela até era um pouco, assim, contra o uso do pincel. Ela considerava ele muito macio, então nem as pinturas ela não fazia com pincel. A imagem aqui ao lado é uma escultura em concreto e tubos de tinta, e se chama Vomitando Criações, onde, na imagem a gente consegue ver um ser, com uma boca bem grande, onde saem dali tubos vazios de tinta. Então, esse título, Vomitando Criações, justamente, até de certa maneira, representa a artista, porque ela utilizava os materiais e fazia muito daquilo que ela queria, aquilo que vinha em mente. Então, ela mesma utiliza esse vomitar criações de uma maneira muito positiva, onde ela só deixa acontecer, Aqui nós temos uma escultura em PVC, feita em 1973 pela artista. A gente vê também, ela utiliza, o PVC retorcido, vários materiais do dia a dia, emenda, cola, gruda ali e forma os seus trabalhos. Outra, olha só, aqui estão os saltos de sapato, Procure eles aqui, tem muitos, inúmeros, Eu fico me imaginando onde é que ela conseguia tanto salto de sapato. E são todos muito parecidos, vocês vão ver. Ellie também executa uma série de paisagens imaginárias dos morros e casas de Florianópolis. Então ela, fixando-se lá na capital,
ela se encanta com esse lado, né, das montanhas e dos morros da Florianópolis e faz uma série de pinturas onde a cor se destaca, né, muito. Essas paisagens, então, a maioria dos trabalhos dela, a legenda, ela aparece como uma técnica mista empregada, né? Na legenda da obra vai então ser uma pintura a óleo, uma escultura, né? Tinta sobre papel, enfim. E da Ellie Hell, por ela se utilizar aí de diversos materiais, então essa legenda fica como técnica mista, onde ela usa de tudo um pouco, né? Essa se chama Morro 1, né? A primeira, então, das pinturas que a artista representa, então, o morro, os bairros, então, da capital. Aqui temos outro, o morro, também técnica mista, de 82. Eu chamo a atenção já para as texturas, né? Mais à frente tem uma obra que ela aparece muito bem. Se você olhar bem de perto, aqui tem muitas marcas, o telhado da casa, ela utiliza não só a cor, mas o formato da linha, a textura, para transmitir essa ideia. Então, as ondulações aqui, o movimento que a cor faz. Então, aqui, olha só, o que talvez até de primeiro momento aqui até me veio um chapéu em mente, mas ela faz esse movimento, né, com essa cor. Não posso dizer com o pincel, porque ela até então não utilizava, né? Numa reportagem que eu até deixo de sugestão aqui, ele conta que ela não utilizava o pincel, ela utilizava ali bastões, varinhas, daquele jogo de varinhas, então, para pintar. E as partes macias, mais lisas das pinturas, ela usava esponja, algodão. Então, ela não era adepta ao pincel, ao tradicional, né? Outra, Um Domingo no Morro, também uma técnica mista, né? Então, quando ela se refere ao morro, aos morros, então, da Grande Florianópolis. Não, então, aqui como eu falei, né? Não se adaptando, então, ao pincel, ela aí inventa uma técnica toda pessoal. Ela utiliza diversos materiais, aquilo que ela encontra e vê que consegue aplicar essa tinta, né? Pega essa tinta direto do tubo, não utiliza, desculpem, uma paleta, então, de pintura para mistura de tintas, é tudo sobre a superfície, né? Faz também trabalhos não somente sobre telas, mas papelões e diversos outros suportes. Ela utiliza também perfurador de couro, agulha para bordar, né? Ela pega essa tinta, como eu falei, direto do tubo e aplica sobre a sua tela, a sua superfície e representa então figuras humanas, animais, em meio aí a uma paisagem até um tanto caótica algumas vezes, né? Movimentada, futurista. Neste exemplo que eu trouxe, se chama Madame Flores, foi feito em 1970, e a gente vê também uma utilização incomum das cores, né? Principalmente quando ela faz então essa representação humana. Outra escultura aí, ó, com muitos saltos de sapato. Esse conjunto de obras da Ellie Hell, ela chama atenção pela variedade de materiais, né? Como eu já coloquei. E nas suas esculturas, então, ela fazia um mix aí de argila, cimento, tecido, madeira, plástico, enfim, trazendo muito a reutilização e a reciclagem, então, de objetos, de artefatos para suas obras. Aqui nós temos personagem, uma escultura feita, então, com saltos de sapatos. Aqui tem um exemplo de uma modelagem com barro, né, feita pela artista. Observe que ela tem muita, mesmo na escultura, ela traz muito essa textura, né? Então aqui sobre os olhos, nos lábios, ela traz muito essa ideia da ranhura, né, dessa textura. E também predominam muito essas linhas curvas e volumosas também em suas modelagens aí. Essas pinturas, elas se caracterizam muito como não naturalistas, né, nas cores, como eu falei. Então, ela é muito ousada nesse sentido e não se preocupa aí com como eu posso chamar, essa preocupação estética, né, da representação. Então, como lá no início, naquela escultura dos tubos de tinta, vomitando criações, ela só joga tudo na superfície. Então, tem essa liberdade muito criativa.
essa que eu queria citar aí sobre a textura, tá? Se chama Mãos Olhudas, tá? Também técnica mista, de 78. Aqui é muito, não precisa nem olhar muito de perto, né? É muito visível a maneira com que ela deixa essa superfície grossa, né, de tinta. Não é uma pintura lisa e delicada, ela tem essa intenção de deixar essa textura. Então, por isso o pincel seria muito lisinho, né? Seria macio demais. E ela vem aí com espátulas, gravetos e palitinhos, enfim, o que ela tem aí à disposição. Quando ela foi convidada para expor na 16ª Bienal Internacional de São Paulo, o seu trabalho foi registrado no catálogo como arte incomum. E tá aí, né, um nome aí que ela se encaixa muito, porque é sim uma arte incomum. A Ellie Hell, ela costumava então se referir aos seus trabalhos como uma criação espontânea, que seria a transposição imediata de seus sentimentos sobre a matéria, né, sobre essa superfície, bem como essa explosão, né, esse vomitar criações. Então dá para representá-la muito bem. Aqui temos Eu e a Bicharada, de 1989. Aqui já quase é uma pintura monocromática, a gente percebe que, né, o uso das tonalidades ali é bem ampla, né, a exploração do azul, temos um pouquinho ali do laranja, do vermelho, mas temos uma figura feminina no centro, então cercada de animais. Acreditam que a Ellie Hell também tem um museu próprio? Sim, se chama o Museu Ovo e ele está então localizado em Florianópolis e lá ele abriga um numeroso acervo da artista. São quase 2.000 obras, então ela criava sem parar, tá? Ele tem então pinturas, esculturas, tapeçarias, enfim, diversas técnicas e diversos trabalhos da artista. Já na entrada desse museu, a gente vê uma grande escultura em concreto, é muito grande mesmo, onde tem o ovo então e uma criatura saindo desse ovo. Bem característico, né, do estilo dela, essa coisa imaginária, essa coisa colorida. Esse museu, ele tem então 3 espaços, né, distintos aí das exposições. A sala de exposições, que é essa representada na imagem, sala de esculturas e um anexo que abriga então a obra Presépio. Também fora do museu então estão as grandes obras, os trabalhos que não caberiam ali no interior. Aqui nós temos uma imagem então presépios ali no cantinho e mais em cima a sala de esculturas, onde a gente vê as prateleiras lotadas. Então são muitos trabalhos que ela fez aí na vida. Aqui a parte externa, um outro ângulo do pássaro no ovo, né? Então, o próprio museu, né? O Museu do Ovo. Então, ele traz já essa imagem bem simbólica com essa escultura já na entrada do museu. Aqui eu deixo uma sugestão de uma reportagem, tá? Onde eles conversam, então, com o filho da Ellie Hell, que continua aí a manter esse museu ativo. E também é um convite, né, a quem quiser conhecer um pouco mais e quem sabe um dia até visitar. Muito obrigada, chegamos ao final, até a próxima!